Glória a Deus. Graças a Deus, amados, por esse momento e oportunidade de estarmos aqui. Estaremos continuando a nossa série de mensagens sobre 1 Coríntios e hoje nós estamos no capítulo 13. Abra comigo, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 13. O versículo 1 em diante diz assim, os irmãos somente acompanhem. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Somente até aí. Amados, nós estamos nessa série de mensagens sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós chegamos aqui no capítulo 13, que é conhecido como o capítulo do amor. Capítulo esse ao qual uma certa feita pediram para um grande jurista e escritor brasileiro chamado Rui Barbosa, pediram para que ele escrevesse algo sobre o amor. Rui Barbosa, escreva algo, fale algo sobre o amor. E ele disse, depois que eu li o que está escrito em 1 Coríntios 13, eu cheguei à conclusão que não há mais nada que eu possa escrever ou dizer sobre o amor, porque ali é uma descrição perfeita e profunda e completa sobre o que é o amor. Então, estes textos, esses versículos que nós acabamos de ler, eles têm uma profundidade tamanha que certamente eu não vou conseguir hoje aqui expressar a profundidade que tem esse assunto. Mas eu vou tentar responder essa pergunta: o que é o amor? Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, mesmo que ela não seja cristão, mesmo que ele não tenha um conhecimento teológico, mas se você perguntar para ele, olha, o que você imagina, qual você imagina que seja uma característica de um verdadeiro cristão? Se você perguntar para alguém, mesmo que ele não tenha conhecimento teológico, você perguntar, qual você imagina ser uma característica fundamental de alguém que é cristão? Eu tenho certeza que 9 a cada 10 pessoas vão responder, um verdadeiro cristão é reconhecido pelo amor. Até mesmo uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, ele tem essa consciência de que nós, como seguidores de Cristo, devemos ter o amor de Deus em nossos corações. Amor esse que se reflete em nossas ações. E por que as pessoas têm essa percepção? É porque o nosso Mestre, o nosso Senhor, ao qual nós somos discípulos, o Senhor Jesus, ele ficou reconhecido, marcado pelo amor. Se nós pudéssemos falar qual é uma característica, algo que representa o Senhor Jesus, logo as pessoas vão falar a cruz. Porque a cruz é uma demonstração de amor para com a humanidade. Jesus se sacrificou por nós. De maneira que eu já disse para os irmãos que a pregação mais poderosa de Jesus não foi o sermão da montanha, não foi o sermão do princípio das dores, não foi as parábolas, mas o sermão mais poderoso que Jesus ministrou foi a cruz, o Calvário. Pois ali ele demonstrou, ele provou o seu amor por nós sem dar nenhuma palavra. E é por isso que o cristianismo tem como fundamento o amor. O texto áureo da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, uma vez que nós entendemos que o amor é uma característica principal do cristão, aí vem a segunda pergunta: mas o que é o amor? O que de fato perante a Bíblia significa essa palavra amor? O que isso significa? E é isso que nós vamos responder hoje. Em primeiro lugar, revisar aqui com os irmãos o que nós já vimos até agora nessa série de mensagens. Que Paulo enviou essa carta para a igreja de Corinto, onde lá era uma igreja que tinha uma grande quantidade de problemas. Tinha problemas doutrinários, tinha problemas de comportamento, tinha brigas, um irmão processando o outro na justiça, divisões, falta de ordem no culto e vários outros problemas que estavam causando escândalo para aquela sociedade. Nas mensagens anteriores, nós falamos sobre os dons. Tivemos aqui acho que umas 2 ou 3 mensagens sobre os dons, porque no capítulo 12, Paulo vai abordar esse assunto. Então Paulo ele vai falar sobre os dons, sobre a importância dos dons, mas ele vai mostrar que, embora Deus use as pessoas de formas diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Então no capítulo 12, ele vai trazer essa verdade, que a igreja ela deve funcionar com unidade, com harmonia. Porém, eu peço para que você deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. No capítulo 12, versículo 31, Paulo vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Primeiro lugar, quando ele fala aqui, procurai com zelo os melhores dons, ele está falando, valorize aqueles dons que são melhores para a igreja. Melhores em que sentido? São aqueles que edificam a igreja. E aí ele fala, então procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele está dizendo que, olha, os dons são algo muito importante, muito útil, mas existe algo mais importante que os dons. Existe algo mais excelente que os dons. E aí ele começa o capítulo 13, que é falando sobre o amor. Então eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem que o capítulo 12, ele está conectado ao capítulo 13, porque na Bíblia não tem essa divisão foi colocada depois, de capítulos e versículos, e muitas vezes ela atrapalha, porque parece que ele mudou de assunto, mas não, ele fala, buscai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o amor. Então esse é o contexto aqui, ele estava falando dos dons, e ele para de falar dos dons para falar do amor, justamente porque uma espiritualidade sem amor, ela é uma espiritualidade falsa. Não adianta eu dizer que eu sou espiritual, mas se eu não viver o amor de Deus, a minha espiritualidade, ela não é verdadeira. E é por isso que Paulo, ele fala dos dons e fala do amor, porque está conectado uma coisa à outra. Segundo lugar, a importância do amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora preste muita atenção, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse versículo já resume aqui, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu me lembro uma vez que o irmão disse para mim, ele disse, Andrés, um dia eu estava lá na igreja, e o meu pastor, ele disse assim, meus irmãos, é o seguinte, eu tive problemas na minha criação, meu relacionamento com meus pais, e eu sou uma pessoa fria, eu não amo ninguém, só Jesus. Ele disse isso, irmão, não amo ninguém, só Jesus. Só que isso que o irmão falou é impossível, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se eu falar assim, olha, eu não amo ninguém, eu sou frio com todo mundo, mas eu amo Jesus de coração, é impossível isso acontecer. Você pode ser religioso, mas não tem como você amar a Deus se você não amar o seu irmão, porque Deus é amor. Em outro lugar ele vai dizer assim, Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor Jesus disse, olha,
sabe como as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos? É no amor que vocês têm um pelos outros. Essa é uma característica que faz com que as pessoas identifiquem um verdadeiro cristão. É o amor que temos uns pelos outros. E é por isso que Paulo vai falar sobre o amor em conexão aos dons espirituais. Porque preste muita atenção, amados. Quando alguém chegava lá na igreja de Corinto, num primeiro momento, a pessoa ficava impressionada com o culto, porque era dom de profecia para um lado, era variedade de línguas do outro. Daqui a pouco era o irmão com dons de curar, daqui a pouco era o outro com palavra de sabedoria, o outro com palavra de conhecimento, irmão. Era uma coisa tremenda. Se fosse hoje, a igreja de Corinto era aquela igreja, irmão, que na oração inicial o fogo já pegava, o negócio esquentava. Era um Pentecostes na igreja de Corinto. A pessoa chegava no primeiro culto e falava: meu Deus do céu, é essa igreja que eu quero, meu Deus do céu. A igreja é fogo puro. Era aquele culto que a tampa da chaleira vai voar. Já viu essa expressão, irmão, do pentecostal? Então era a igreja de Corinto, irmão. Era uma igreja avivada, tinha os dons, tinha revelação, tinha profecia, irmão. Lá revelava CPF, RG, número da placa do carro, número do sapato. Era dente de ouro que a pessoa recebia. Aí já não, irmãos, mas era uma coisa tremenda. Só que tinha uma coisa: a pessoa no primeiro culto, ela via tudo isso, mas era só o culto acabar, irmãos. Era no final do culto a encrenca já começava. Era o outro. Você viu o outro entregou a profecia lá? Só ele quer entregar a profecia, por que não eu? Aí você viu a fulana separou do Bertrano lá, você vê, mas aquela mulher lá não vale nada. A pessoa: meu Deus do céu, mas o que está acontecendo aqui? O culto estava uma bênção, acabou o culto, o fogo apagou, irmão. Porque era uma igreja que tinha os dons, era avivada, irmão, mas não tinha amor. Era briga, era encrenca. Aí a pessoa que chegava: ué, mas cadê aquele fogo? Apagou rapidinho, irmão. Então é por isso que nós temos que entender: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. De maneira que o melhor elogio que alguém pode dar a uma congregação não é a pessoa chegar aqui e falar: olha, gostei da música, que bom. Gostei da palavra, muito bom também. Achei bonito o lugar, ótimo. Mas a coisa mais maravilhosa que alguém pode falar quando ele vai em uma igreja é: eu me senti acolhido lá. Eu senti que as pessoas me queriam bem. Eu senti que as pessoas se importavam comigo. Porque a igreja, ela não pode ter uma panelinha: olha, eu só falo aqui com os meus amiguinhos, chega uma pessoa lá fora ou aqui no culto, eu não me importo, não quero saber quem é, não acolho a pessoa entra e sai como se não fosse nada. E aí não adianta a gente ter louvor bonito, palavra bonita, pode ter tudo, mas o amor está faltando. Então a característica essencial e fundamental e mais importante na vida de um cristão e na vida de uma congregação local é o amor. Agora veja, agora sim nós vamos responder: o que é o amor? Essa é a pergunta. Se eu perguntasse para você escrever aí numa folha: o que é o amor? O que você colocaria? Vamos lá, vou abrir para os irmãos. O que é o amor, amados? O que é o amor, Tiago? O que você entende por amor? Um compromisso. Irmã Thalita, irmão Felipe, o que é o amor? Uma entrega. Tudo isso daí está certo, irmãos. Na verdade, para falar bem a verdade para os irmãos, é muito difícil definir o que é amor. De maneira que eu poderia dizer para os irmãos que o amor é um bolo. Diga para o irmão que está do seu lado: o amor é um bolo. Por que o amor é um bolo? Porque o que é um bolo? Inclusive tem 2 ali para a gente comer depois do culto. Muito bem, o bolo é uma mistura. Quando você fala assim: vou comer um bolo, lá no bolo tem farinha, tem açúcar. A nutricionista já fica doida lá que tem açúcar. Não pode ter açúcar. Tem açúcar, tem óleo. O amor envolve várias coisas. Então é difícil definir o que é amor. É por isso que Paulo, quando ele vai falar do que é o amor, ele usa várias palavras, porque o amor verdadeiro, ele é um conjunto de coisas. Mas eu vou tentar definir aqui o que é amor. Mas antes disso eu vou dizer o que não é o amor. O que não é amor? Primeiro, amor não é sentimento. Esse daqui eu falo principalmente para as mulheres. Irmãs, amor não é sentimento. Por que amor não é sentimento? Porque sentimento passa. Hoje, as irmãs que estão aí noivas, namorando, eu amo ele de coração, meu Deus do céu. Oh, que Deus, que sentimento, que coisa gostosa.
Ai, quando você casar, irmã, que o seu marido colocar aquela toalha molhada em cima da cama, bem do seu lado assim. Aí você vai deitar para dormir, está tudo molhado do seu lado. Mas fulano, eu já falei. Você vê, irmão, que naquele momento o sentimento que você vai ter não é uma coisa gostosa, é de raiva, irmão, vontade de pegar. É por aí, irmão. Então, quem acha que o amor é sentimento, ele se frustra. Porque os nossos sentimentos, eles podem mudar. Por exemplo, um casal que casa só por causa do sentimento, separa na primeira briga. Porque vai ter momentos no relacionamento, seja no casamento, no trabalho, na igreja, em qualquer tipo e esfera de relacionamento, que terá momentos que você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você vai sentir decepção, você vai sentir frustração. E quando você sentir esse sentimento, se você achar que amor é isso, você vai falar assim: acabou o amor. Não, não acabou o amor. O sentimento pode ter mudado, mas o amor não. Porque nós vamos mostrar que o amor é outra coisa. O amor é uma decisão, é uma escolha. E mesmo que o sentimento naquele momento seja algo desagradável, mas se houver o amor, você vai superar essa dificuldade e Deus vai restituir o sentimento. Amor não é desejo, e agora eu falo para os homens. Aliás, eu volto aqui para trás, para as mulheres, porque a mulher ela é mais sentimento. Agora o homem é mais desejo. Então, o homem, quando ele vê lá uma mulher linda, nossa, essa é a mulher da minha vida, eu amo ela de coração. Às vezes ama nada, irmão. Às vezes é apenas um desejo carnal. E tem muito homem que ele casa, não é porque ele ama a mulher, é porque ele acha ela muito bonita, é porque ele tem um desejo, e aí ele casa achando que é amor, e depois ele vê que não era amor coisa nenhuma. Então amor não é desejo. Por quê? Porque o desejo também passa. Olha, eu acho essa mulher linda, mas amanhã talvez você não ache tanto. Amanhã talvez você ache outra mais bonita. E aí, se você baseou seu relacionamento apenas no desejo, ele não vai permanecer. Porque amor não é desejo. Terceiro, amor não é afinidade. É perfeitamente possível você amar uma pessoa que você não tem afinidade. Sim ou não? Sim. Pode ter uma pessoa que eu não tenho afinidade com ela. Ou seja, que a nossa conversa não bate. A pessoa tem um tipo de comportamento, tem valores, tem ideais que eu não me identifico. E eu falo, olha, eu não tenho interesse de me relacionar com essa pessoa, de estar com ela, de conviver com ela, mas eu amo ela, no sentido de que aquilo que eu puder fazer para ajudar essa pessoa, eu vou fazer. Então, isso é o amor, mas não significa que eu tenho afinidade. Então, amor não é afinidade. Tem até alguém que usa a expressão forte que diz que amar não é gostar, que é perfeitamente possível você amar sem gostar. Eu não gosto dessa expressão, gostar, porque gostar é meio estranho. Eu prefiro afinidade. Ou seja, eu e aquela pessoa, nós não tem como nós andarmos juntos assim, mas eu amo ela em Cristo Jesus. O que eu puder fazer para ajudar essa pessoa, eu irei fazer. Então amor não é afinidade. Até porque, se amor fosse afinidade, você só amaria o seu círculo próximo. Você só amaria quem você se dá bem. E amor não é isso. Então o que é amor? Primeiro, amor é uma decisão. Repita comigo: amor é uma decisão. Amar é uma decisão. Uma decisão. Por que é uma decisão? Porque algumas pessoas acham que o amor é algo incontrolável. Não, eu não tenho como controlar meu coração. Tem sim, irmão. A paixão é incontrolável. A paixão, o desejo é incontrolável. Incontrolável no sentido que você vai ter ele. É controlável no sentido que você pode vencer ele. Mas a paixão e o desejo são passageiros. Agora, o amor é uma decisão. E por que é uma decisão? Porque é um mandamento bíblico. Repita comigo: o amor é um mandamento. Então veja, você acha que Deus iria dar uma ordenança para nós ao qual nós não pudéssemos cumprir ela? Ao qual nós não pudéssemos controlar ela? Então quando alguém fala assim, eu não escolho a quem eu vou amar, é mentira, escolhe sim. O amor é uma escolha. Talvez você não possa escolher quem você vai ter afinidade. Talvez você não tenha como escolher quem você vai ter algum desejo físico. Talvez você não possa escolher com quem você vai se apaixonar. Agora, amar é uma decisão. E continuando, amar é uma decisão de fazer o bem sem esperar nada em troca. Amar
é uma decisão de fazer o bem sem esperar nada em troca. Então o amor é uma decisão de fazer o bem sem esperar nada em troca. Essa é a definição do que é amor. É você buscar o bem do seu próximo sem ter nenhum interesse. Agora veja comigo, 1 Coríntios 13. Veja o que Paulo diz. No versículo 4, Paulo ele vai começar a falar algumas características do amor. E veja o que ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Todas essas características que Paulo falou aqui, elas estavam relacionadas com os problemas que haviam na igreja de Corinto. Lá haviam problemas de brigas, de traição, de falta de unidade, vários tipos de problemas. E todos eles seriam resolvidos se os irmãos praticassem essas características aqui. E é por isso que Paulo fala que não busca os seus próprios interesses. Tudo aquilo que eu faço, preste muita atenção agora, por mais que seja bom, eu fiz uma boa ação, é uma boa obra, mas eu tenho algum interesse por trás, isso não é amor. Veja bem, eu vou pegar aqui e vou doar uma cesta básica para alguém que precisa, isso é amor? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Depende. Veja bem, quando você faz uma obra de caridade, essa obra de caridade em si não é amor. Ela é uma boa obra, ela é uma boa ação, mas ela não é amor em si. Ela pode ser um gesto de amor, mas ela também pode ser que não é amor. Por quê? Tudo depende da intenção do coração. Então, se eu vou e dou uma cesta básica, ou faço uma obra de caridade, simplesmente porque eu quero ajudar a pessoa com o coração puro, que eu estou me compadecendo do meu próximo, isso é amor, é uma ação de amor. Agora, se eu ligo aqui a câmera do meu celular, olha aqui pessoal, eu estou vindo aqui doar uma cesta básica, para as pessoas verem que eu estou doando, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou alguém generoso, eu quero mostrar que eu sou alguém próspero, eu quero mostrar que eu sou alguém bom, e aí eu estou filmando aqui, porque no meu coração, na verdade, o que eu quero não é ajudar o meu próximo, eu quero que as pessoas vejam como eu sou bom. Então isso não é amor. Ah, mas é uma boa obra. Sim, mas não é amor. É uma boa obra, mas não é amor. Por quê? Porque o amor é uma decisão de fazer o bem sem esperar nada em troca. Então o amor, agora preste muita atenção, porque essa definição aqui, ela é profunda e é importantíssimo de nós entendermos. Amar é você fazer o bem sem esperar nada em troca. Não pode haver segundas intenções no amor, não pode haver um outro interesse. É como um marido que ele vai agradar a mulher. Olha, eu vou tratar minha mulher bem hoje, mas muitas vezes ele tem um outro interesse ali, meu irmão. Se é que você me entende, não é quer dizer que é errado, mas o amor, ele não tem nenhum interesse. Eu lembro uma certa feita que um pastor, ele chegou no culto e falou: irmãos, nós temos que terminar essa igreja logo aqui, essa construção, porque senão eu vou morrer, vai vir outro aqui e vai inaugurar, e vai colocar o nome dele lá na frente. Agora eu te pergunto, essa obra que ele estava fazendo pela igreja é uma obra de amor? Não. Mas era uma boa obra, sim ou não? Mas não era uma obra de amor. Por quê? Porque ele mesmo revelou a intenção do coração dele: eu quero ser lembrado por isso. Então a intenção dele não era: olha, eu vou fazer aqui essa igreja para que tenha uma congregação local, para que abençoe este bairro, e eu não tenho nenhum interesse que o Senhor seja glorificado. Obra de amor, uma boa ação, sincera, vai ter galardão lá no céu. Mas a partir do momento que eu quero receber algo em troca, não é amor, é interesse. Vamos nos aprofundar mais, é só o começo ainda. O nosso relacionamento com Deus, será que eu sirvo a Deus por amor ou por interesse? Será que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor? Porque a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então será que quando eu sirvo a Deus é um amor sincero ou tem algum interesse?
Já viu quando alguém fala assim: irmão, louve a Deus, irmão, glorifica a Deus, adore a Deus, porque quando você louva, a porta se abre, o milagre acontece, Deus vai lá no seu trabalho. Eu já fiz muito isso, tá, irmãos? Mas hoje eu não faço mais. Ô, irmão, adora aí, porque quando você adora, Deus vai lá na sua casa, Deus vai na sua empresa, Deus vai visitando e você adora. Mas essa adoração, ela é uma adoração sincera? Essa adoração não tem algo em segundo plano, Andrés, mas eu não posso buscar bênçãos de Deus. É lógico que pode, mas se o seu relacionamento com Deus só se baseia nisso, então você não ama Deus. Se o meu relacionamento com Deus só se baseia em eu fazer alguma coisa para Deus porque eu quero receber algo em troca, então não é amor, é interesse. E a igreja virou um balcão de negócios. Olha, nós vamos fazer um culto aqui, é o culto da vitória, é o culto do milagre, é o culto do impossível, é o culto da fé, e você vem, porque se você vir, nós vamos fazer aqui 12 dias de vitória para 12 meses de glória, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, e aí os irmãos vêm e adoram e glorificam, porque Ele quer ter um ano abençoado. Mas essa adoração, ela é profunda, ela é sincera, ela é uma adoração em amor, ou ela é uma adoração com interesse? Porque a minha adoração a Deus, ela não pode ser baseada naquilo que eu espero que Deus faça, mas ela deve ser baseada naquilo que Deus já fez por mim. Ah não, eu vou adorar a Deus aqui porque eu quero que Ele faça tal coisa. Não, irmão, Deus não precisa fazer mais nada. Ele já fez por nós há 2000 anos atrás, morrendo na cruz do Calvário. Então a minha adoração, ela deve ser por gratidão, sem esperar nada em troca. Agora, se Deus quiser fazer, amém, Ele faz. E se Ele não quiser fazer, amém também, porque Ele já fez muito por nós. Então amor é isso, nos relacionamentos. Por exemplo, imagine você que o seu esposo não seja crente. Preste muita atenção agora. Seu esposo não seja alguém cristão, e você está orando há anos para que ele se converta. E de repente ele entra na igreja, ele começa a servir a Jesus. Eu te pergunto, minha irmã, como que você trataria ele? Eu tenho certeza que você iria incentivar ele, que você iria orar por ele, que você ia dar todo o apoio para que ele continuasse a sua jornada. Não é assim, irmã? Porque você está feliz que o seu esposo está com o Senhor Jesus. Agora eu te pergunto, se entrasse algum estranho aqui na igreja que nós não conhecemos, como que nós trataríamos esse estranho? Será que eu iria me importar com ele, ou a pessoa ia entrar e ia sair, iria nem ligar para ela? Porque se eu faço apenas o bem para alguém que eu amo e que eu tenho afinidade, então isso não é amor apenas, é uma troca. Agora o amor é quando eu faço bem, como diz o dito popular, sem olhar para quem. O amor é quando eu faço bem mesmo para aquele que não é alguém conhecido meu. Porque eu fazer o bem para alguém que pode me retribuir de alguma maneira é fácil. Agora eu fazer o bem para alguém que eu sei que não tem como me retribuir, não tem nada para dar para mim, isso é um ato de amor. Porque amar é uma decisão de fazer o bem sem esperar nada em troca. Isso você aplica em várias áreas da sua vida. De quantas vezes que nós vemos alguém que precisa de nossa ajuda e nós viramos as costas, porque nós falamos, eu não tenho nada a ver com isso, essa pessoa não faz parte do meu círculo de amizade. Não, é justamente aí que o amor de Deus deve aparecer nas nossas vidas, meu amado. Porque fazer o bem para o seu filho, até a pessoa que não é crente faz. Fazer o bem para sua mãe, para o seu irmão, para o seu esposo, para a sua esposa, até quem não é cristão faz. Isso daí é o mínimo. Agora, aonde que está o verdadeiro comportamento do cristão? É quando nós rompemos isso, nós fazemos um bem, uma boa ação, mesmo para aquele que nós temos nenhum vínculo, e que não tem nenhuma forma dessa pessoa retribuir, mas eu faço bem para ela, porque eu amo essa pessoa, mesmo sendo desconhecido. Sabe por quê, meu amado? Porque antes nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim Deus nos amou de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho. Porque antes nós estávamos longe, mas agora nós estamos perto. Então, de certa forma, Jesus morreu por nós, mesmo quando nós éramos inimigos, nós estávamos longe, nós não éramos filho, mas Ele morreu, e hoje nós podemos ser filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que esse amor nos alcançou, mesmo nós não sendo merecedores,
Nós devemos dar esse amor para o nosso próximo, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele não tenha como retribuir, mesmo que ele seja um desconhecido, nós devemos estender a mão. E eu sei que isso é difícil de aplicar, mas nós temos uma referência. A nossa maior referência e exemplo de amor é o Senhor Jesus. Ele disse assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O nosso maior referencial de amor é Jesus. Se você quer aprender o que é o amor na prática, olhe para Jesus, porque nós devemos amar o nosso próximo como Ele nos amou, e isso é impossível, não tem como, mas pelo menos deve ser o nosso foco, essa é a nossa referência. Nós temos que caminhar nessa direção, amar como Jesus nos amou. E agora eu quero apresentar aqui algumas características do amor de Jesus para com nós, aliás, para com os seus discípulos. E isso se aplica também a nós, porque nós também somos discípulos de Jesus. Como que Jesus amou os seus discípulos? Como que era a demonstração de amor de Jesus pelos seus discípulos? Ela tinha 4 características pelo menos. Primeiro, era intencional. Jesus amou os seus discípulos de forma intencional. O que é isso? É que Ele tomou a iniciativa. Jesus é que chamou os seus discípulos, Ele não esperou os seus discípulos virem, Ele chamou. Todos nós que estamos aqui, só estamos aqui, não foi porque você foi até Jesus, mas é porque Jesus foi até você, e você aceitou. Então o amor de Jesus foi demonstrado com intencionalidade. Ele foi até os discípulos, Ele se relacionou com os discípulos, Ele andou com os discípulos. Da mesma forma nós temos que amar as pessoas com intencionalidade, ou seja, nós é que devemos dar o primeiro passo. Ah não, eu estou aqui, se a pessoa quiser a minha ajuda, ela que venha. Não, meu amado, isso não é amor. O amor, ele é intencional. Eu vou dar o primeiro passo. E aqui eu não estou dizendo que você deve ser bobo de alguém, que você deve ficar se humilhando atrás de alguém, não é isso, tudo tem um ponto de equilíbrio, mas eu estou dizendo que nós não podemos ser passivos. Olha, eu só ajudo quem vem pedir a minha ajuda. Não, o amor verdadeiro, ele é intencional. Se eu vejo alguém que precisa da ajuda e eu posso ajudar, eu vou dar o primeiro passo. Ah, mas e se a pessoa for uma ingrata? Aí é com ela, eu não estou esperando retribuição. Ah, mas e se a pessoa não aceitar a minha ajuda? Não tem problema, eu fiz a minha parte. Ah, mas eu nem conheço essa pessoa. Melhor ainda, é um gesto de amor puro, sem interesse e sem nenhum tipo de troca. Então, intencional. Segundo lugar, o amor de Jesus foi incondicional. Jesus amou os discípulos de tal maneira, meu amado, que eles não retribuíram esse amor, e mesmo assim Jesus os amou. Os discípulos de Jesus abandonaram Ele no momento que Ele mais precisou. Quando Ele foi preso lá no Getsêmani, todos os discípulos de Jesus fugiram. Você já teve esse sentimento, meu amado, de alguém te abandonar na hora que você mais precisou? É algo muito desagradável. E os discípulos de Jesus fizeram isso com Ele. Eles o abandonaram, mas mesmo assim Ele os amou. Ele sabia que eles iam abandonar. Ele já sabia antes de acontecer. Ele disse: irão prender o pastor e as ovelhas vão dispensar, e vão fugir, vão se afastar, vão dispersar. Ele já sabia, mas Ele amou. Agora eu te pergunto, quantas vezes que nós fazemos assim? Olha, aquela pessoa na hora que eu mais precisei não me ajudou, então agora que se vire, não conte mais comigo. Mas isso não é o amor cristão. Se alguém te abandonou, virou as costas para você na hora que você mais precisou, é aí mesmo que você deve amar essa pessoa. Porque amar quem te ama é fácil. Agora, amar quem te abandonou, quem te traiu, é aí que é a demonstração do verdadeiro amor de Deus em nossos corações. É um amor que não espera retribuição, é incondicional, é o amor ágape, é o amor de Deus. É como parecido com o amor de uma mãe para com o filho. O filho pode ser um ingrato, o filho pode ser um mau caráter, pode ser um ladrão,
Pode ser alguém que não honrou a mãe, não honrou o pai, mas no dia que ele estiver lá no caixão, a mãe vai estar lá chorando pelo filho, porque o amor da mãe é incondicional. A mãe, ela não espera retribuição, ela merece, mas mesmo que ela não receba, ela continua amando o seu filho. Esse é o amor que devemos ter. Terceiro, o amor de Jesus era discipulador. As pessoas aí fora, quando você vai falar de uma palavra de correção, quando você vai condenar algo que está errado, a pessoa fala assim: mas cadê o amor? Não julgueis. Porque as pessoas acham que amar é concordar com os erros, mas não. Eu devo amar a pessoa independente do comportamento dela, mas isso não significa que eu não devo ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus, a colocar a sua vida na direção e no centro da vontade de Deus. Porque às vezes alguém acha assim: olha, eu tenho um amigo meu que só me elogia, só passa a mão na minha cabeça, ele só fala para mim coisas boas. Agora o meu pai, a minha mãe, o meu marido, o irmão da igreja, ele às vezes ele me corrige, ele não me ama, porque ele não me aceita. Não, meu amado. Essa pessoa que está talvez te aconselhando, te dando um conselho, te corrigindo, te falando: olha, você precisa mudar aqui. Essa pessoa é que te ama, porque ela está discipulando você, assim como Jesus discipulou os seus discípulos, e nós devemos discipular uns aos outros. Quando você discipula alguém, quando você dá um conselho para alguém, você está demonstrando o amor, porque quem ama quer o bem da pessoa. E o desejo mais nobre que existe, meu irmão, preste muita atenção aqui, o desejo mais nobre que existe em relação ao seu próximo é você desejar que o seu irmão um dia seja salvo. Não existe nada mais nobre do que isso. Porque alguém que fala assim para você: não, você tem que curtir a vida, você tem que desfrutar a vida mesmo, viva o hoje, seja feliz, sem se preocupar com a eternidade, que você pode ir para o inferno. Essa pessoa não te ama. Te ama é a pessoa que quer ver você no céu, que ora por você, que te aconselha, que fala para você a palavra de Deus. Essa pessoa te ama, porque nós somos discípulos e também somos discipuladores. E por fim, o relacionamento de Jesus com seus discípulos foi sacrificial. Jesus provou o seu amor pelos seus discípulos e por nós, se entregando por eles na cruz do Calvário. Essa é a prova e definição perfeita do que é o amor, a cruz. O amor verdadeiro é sacrificial. Agora eu te convido a uma reflexão, meu amado. Quantas vezes, ou será que nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto pelo nosso próximo? Ou será que muitas vezes eu só quero ajudar o meu próximo quando é algo que não me tira da minha zona de conforto, quando é algo que não quebra a minha rotina, quando é algo que não mexe em algo que eu gosto? Ou seja, eu só ajudo, eu só faço bem com aquilo que sobra, com o meu tempo que sobra, com o dinheiro que sobra, com a energia que sobra, ou seja, só com o resto. Se for com o resto, aí eu amo, aí eu ajudo. Agora, quando eu tenho que tirar algo que é importante para mim, quando eu tenho que sair da minha zona de conforto, quando eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto, aí eu não faço. Então isso não é amor, isso é conveniência. Porque o amor verdadeiro, ele é sacrificial. Jesus morreu na cruz do Calvário, meu amado. E é por isso que nós participamos da ceia todo mês, para a gente não esquecer do que Jesus passou por nós, que levou aqueles açoites em suas costas, cravaram em sua cabeça uma coroa de espinhos que furou o seu crânio, a sua cabeça, com dores inimagináveis. Ele levou chibatadas que tiraram a pele das suas costas, feriram até mesmo algum dos seus órgãos internos. Jesus, que carregou aquela cruz no caminho do Gólgota, ele foi xingado, foi humilhado, estava nu, envergonhado. Imagine você nu, no meio de uma multidão, sendo cuspido, sendo açoitado, esbofeteado. E depois, quando chegou lá no Calvário, cravaram as suas mãos na cruz. Alguns defendem que não foi nem na mão, foi aqui no pulso, porque se fosse na mão rasgaria a pele. E cravaram as suas mãos, cravaram os seus pés, um dentro do outro, e ele ficou ali na cruz por horas agonizando de dor, até que ele rendeu o seu espírito e disse: está consumado. Ele se entregou por nós, meu amado, ele morreu por nós.
E às vezes eu não quero gastar 10 minutos para fazer uma boa ação para o meu próximo. Às vezes eu não quero mexer no meu bolso para tirar algo para ajudar alguém. Às vezes eu não quero quebrar um pouquinho da minha rotina. Porque é a minha rotina. Porque se eu fizer isso, eu vou deixar de assistir a minha série. Eu vou deixar de ir para a academia um dia. Eu vou deixar a minha rotina de lado para ajudar alguém. Ou seja, eu não quero me sacrificar em nada. Isso não é amor, isso é conveniência. Então, se nós queremos viver o verdadeiro amor de Deus, nós temos que estar dispostos a nos sacrificar. E partindo para o final, Romanos 5,5 diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Esse amor que eu falei hoje aqui é impossível de ser vivido em sua profundidade, a não ser através do Espírito Santo de Deus. O homem natural, a mulher natural, não consegue viver esse amor. O homem natural, a natureza humana, o máximo que você consegue é ter afinidade, é ter um laço familiar, é ter uma troca. Agora, esse nível de amor que a Bíblia quer que tenhamos, que é incondicional, é sem expectativa, é puramente um ato de generosidade, é só o Espírito Santo que faz. E é por isso que nós só vamos conseguir viver esse amor, amados, se nós nos enchermos de Deus. Se nós falarmos: Espírito Santo, enche meu coração desse amor, me ajuda a amar o meu próximo. Como o bom samaritano que estava naquele caminho, e aquele homem, ele foi roubado, foi açoitado, foi deixado quase morto. Passou o sacerdote, viu aquele homem ali, não ajudou. Passou o levita, não ajudou, porque não queriam quebrar a rotina deles, não queriam sair da zona de conforto. Mas quando vem o bom samaritano, ele pegou aquele homem que ele não conhecia, que não tinha nada para dar em troca, e ele pegou, deitou azeite, vinho, curou as suas feridas, levou ele a uma hospedagem, pagou um preço e disse: cuida dele, e se ficar mais caro eu pago quando eu voltar. E isso é uma obra de amor, meu amado. Ele não tinha nenhum interesse, ele nem conhecia aquele homem. E que o Espírito Santo possa encher os nossos corações, meu amado, para que nós vivamos este amor. Eu sei que eu ainda não vivo esse amor, meu amado. Eu sei que eu preciso melhorar. E é por isso que eu oro nesta manhã, para que o Espírito Santo nos ajude a vencer a nossa fraqueza, que Ele nos ajude a amar o nosso próximo como Jesus nos amou. E é apenas o Espírito Santo que pode fazer isso. É apenas Ele, meu amado. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Eu sou uma pessoa boa. É nada, meu amado. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom, embora Ele fosse. Quanto mais nós. É apenas o Espírito Santo. E eu concluo dizendo: o ser humano pode ter afinidade, afeto e até instinto de proteção pelos filhos, mas o amor sacrificial, incondicional e sem expectativa de retorno é produzido pelo Espírito Santo. É apenas o Espírito Santo que pode fazer isso. Então, que nós possamos, em primeiro lugar, orar para que o Espírito Santo nos ajude a viver esse amor. Se é para colocar uma meta em 2026, coloque essa: eu quero amar mais. Esse ano é o ano que eu quero amar mais as pessoas. Esse ano é o ano que eu quero que alguém chegue em mim e fale: viu como que você é um pai amoroso, como que você é uma mãe amorosa, como que você é uma esposa amorosa assim, que bonito. Como que você é um esposo tão amoroso, como que você é um profissional tão gentil, tão amoroso com as pessoas, como que você é um vizinho amoroso. Esse é o melhor elogio que você pode receber, meu amado. É as pessoas verem em você, verem em mim o amor de Deus derramado em nossos corações e refletido em nossas atitudes. Esse deve ser o nosso foco, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo.